Nessa manhã e noite, quero conversar com você, biblicamente, sobre um tema e dividir esse tema em duas partes, para nós não termos, gastarmos muito tempo nesta manhã por conta da ceia e por conta dos novos membros. Mas o tema que vamos abordar esta manhã e noite é o grande drama da redenção. O grande drama da redenção. Então, farei uma parte nesta manhã e outra parte nesta noite. Por que chamo o drama da redenção? Porque teólogos, escritores, autores, todos estão de acordo que a crucificação de Cristo ela é envolvida em um grande drama da história. E esse drama pode ser ressaltado em 4 momentos ou eventos específicos, o que vou falar 2 nesta manhã e 2 à noite. Há muitos dramas por aí em novelas, seriados, muitos dramas televisivos, mas nenhum drama é como o drama da morte de Jesus Cristo. E é deste drama, por exemplo, que depende a nossa salvação. Porque não há salvação fora da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em segundo lugar, toda a Bíblia aponta para esse drama. Desde os profetas aos patriarcas, todos, como sempre digo aqui, toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento é para a única coisa. Antigo Testamento, para ensinar você sobre José, Moisés ou Jacó, tudo isso aponta para Jesus. O que Jesus faria melhor, perfeitamente duradouro e eterno do que esses homens simbolizaram, como José, Moisés, Jacó e outros. Tudo aponta, a história inteira, antes de Jesus e pós-Jesus, aponta para o drama da crucificação de Cristo. Como bem João Batista sintetizou em João 1:29, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse eis ali é como quem diz, ali está o cumprimento de tudo aquilo que os patriarcas e profetas anunciaram. Ali está a pessoa de que todo o Antigo Testamento disse e falou, eis ali o Cordeiro de Deus anunciado, dito, profetizado, que vai tirar o pecado do mundo. E esse drama da redenção, ele pode ser contemplado e representado em 3 cenários. O primeiro, o cenáculo. O segundo, o Getsêmani. O terceiro, o pretório. E o quarto, o Calvário. Primeiro cenário é o cenário do cenáculo, bem representado pela ceia do Senhor. O segundo, Getsêmani, representado pela agonia do Senhor. O terceiro é o pretório, representado pelo julgamento do Senhor. E quarto é o Calvário, representado pela crucificação do Senhor. Ambos estão no final dos evangelhos. E nesta manhã, eu quero olhar 2 cenários desse drama da crucificação, que é o cenáculo e o Getsêmani. Então abra comigo a sua Bíblia, em Mateus 26, número 1, o drama do cenáculo. O que o cenáculo representa? E principalmente, o que representa o cenáculo é a instituição da ceia, ou a ceia do Senhor com os seus discípulos. Mateus 26, do 26 ao 30. Mateus 26, do 26 ao 30, vai dizer assim. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei do vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, que será o Getsêmani. O cenáculo é aquele momento, os momentos onde Jesus, em primeiro lugar, dá as instruções para os seus discípulos. É no cenáculo que Jesus ensina sobre humildade, lavando os seus pés. É no cenáculo Jesus ensina sobre amar o próximo, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É no cenáculo que Jesus ora com os seus discípulos. É no cenáculo, por exemplo, que num momento como esse, que Jesus vai anunciar a traição de Judas. É no cenáculo que Jesus vai anunciar e dizer para Pedro que antes que o galo cante, ele vai traí-lo.
mas também é no cenáculo onde Jesus vai ceiar com seus discípulos. Então eu diria que o que melhor representa esse drama do cenáculo como a primeira parte da cruz de Cristo é a ceia do Senhor ou a instituição da sua ceia, o que faremos hoje pela manhã. Então, o que significa essa ceia? A ceia ela pode ser apresentada ou pode ser entendida, ou podemos ver três verdades na instituição da ceia do texto que lemos. A primeira verdade é sobre a centralidade da morte de Cristo, que está no versículo 26 e 27, que ele vai dizer assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue. A aliança nos fala da centralidade da cruz de Cristo. Se temos hoje um centro do que significa o Evangelho, ou um símbolo que seria o cristianismo, é a cruz. Não há nenhuma outra memória que Jesus pediu que nós tivéssemos. Jesus não pediu para ser lembrado por meio dos seus milagres, das suas obras, dos seus ensinamentos. A única coisa que ele pediu para ser lembrado foi a sua morte. Ele disse: façam isso em memória de mim, até que eu volte. O centro da fé cristã, o centro do Evangelho, é a cruz de Cristo. Ele não disse: façam isso, enquanto fazem, se lembrem de mim, de outra coisa a não ser a ceia. Interessante, abre um parênteses aqui, que não no século de hoje, como falamos aqui domingo passado sobre a história da igreja, em toda a história da igreja, muitas coisas têm tomado o centro do Evangelho. Hoje as pessoas fazem como centro do culto os milagres. Hoje as pessoas fazem como centro do culto as profecias. Jesus nunca pediu que nós lembrássemos dele pelos milagres que ele fez, nem pelas coisas que falou, nem pelas obras que realizou. Ele disse: lembrem de mim por meio da minha cruz enquanto ceiam. A cruz é o centro do Evangelho. Se não há cruz, não é Evangelho. Qualquer outra coisa que se coloque no centro do Evangelho já não é mais Evangelho. Chama do que quiser, não é mais Evangelho. Façam isso em memória de mim. Esse é meu corpo, esse é meu sangue, essa é a minha cruz. Comam e bebam. Primeira coisa, centralidade do Evangelho. A segunda coisa, a aplicação da sua morte. Não adiantava ali ter o pão partido e ter o cálice preenchido, uma taça ou um copo, se eles não comessem e se eles não bebessem. Porque seria apenas um pão e um cálice, como sempre foi. A ceia, ou a cruz de Cristo, nos fala sobre a aplicação da morte de Jesus. Partiu o pão e disse: comam, senão será apenas um pão. Encheu o cálice e disse: bebam, senão será apenas mais um cálice. O corpo e o sangue de Cristo, pelos elementos da ceia, o pão e o suco de uva ou o vinho, é por isso que eles devem ser comidos e bebidos, para trazer a memória do que eles significam. A mesma coisa, a morte de Cristo, se não for tomada para si, para a salvação, é apenas mais uma morte, como de qualquer outro ser, indivíduo, que tenha morrido ao longo dos séculos. Por isso os cristãos não apenas entendem historicamente, biblicamente, que Jesus, o Filho de Deus, morreu, mas nós temos que tomar posse da cruz de Cristo, do sangue de Cristo, da morte de Cristo, para que de fato essa morte tenha aplicação em nossa vida. Como fazemos isso? Pela fé. É crer que a morte de Jesus de fato perdoa os nossos pecados. É crer que a morte de Cristo, o seu corpo dilacerado, o seu sangue derramado, de fato é o pagamento perfeito para a nossa liberdade da maldição e da ira de Deus que todos nós merecíamos. Não basta apenas conhecer a cruz. Jesus diz: não apenas peguem o pão ou peguem o vinho. Ele é enfático e dá uma ordem: tomem o pão, comam. Peguem o vinho, bebam. A aplicabilidade da cruz de Cristo na nossa vida. Não basta, irmãos, saber sobre uma cruz. Temos que tomar posse diariamente de um evangelho de cruz.
e torná-lo centro da nossa fé. É todo dia acordar e levantar e dizer: Deus, te dou graças por sua cruz. Porque eu creio, se eu posso levantar agora como um salvo, justificado, regenerado, liberto das correntes do pecado, é por causa da sua cruz. Não é por causa de um milagre que o Senhor fez, não é por causa de uma obra que o Senhor fez. A multiplicação dos peixes é maravilhosa dos pães, mas o que de fato me liberta, salva a minha vida, é o centro do Evangelho, que é a cruz de Cristo. Se não há cruz, não há Evangelho. A cruz é o centro. A ceia fala sobre a aplicabilidade da cruz. Em terceiro lugar, a ceia fala do propósito da cruz e da sua morte. Por que Jesus morreu? Olha o versículo que ele vai dizer, versículo 28. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Qual o propósito da cruz? Perdoar pecados. Qual o propósito da morte de Jesus? Nos regenerar, nos salvar, nos justificar, nos trazer de volta ao Pai. Nada fora da cruz faz isso. Somente a cruz tem esse propósito de perdoar os nossos pecados. Jesus no cenáculo, ali onde pode ensinar os discípulos sobre amor ao próximo, sobre humildade, sobre perdão, ali ele pode apontar Judas, pode apontar Pedro que vai traí-lo, que vai negá-lo. Mas o que de fato traz-nos a ideia principal do cenáculo é a ceia que nos mostra o que isso significa. Pastor, nesta manhã, quando eu pego a ceia, o que significa? Em primeiro lugar, que o centro do Evangelho é esse momento, é a cruz. Precisamos lembrar todo o dia, e a celebração da ceia com os irmãos, de tempo em tempo, a cruz de Cristo. Em segundo lugar, é tomar posse, é a aplicação da cruz. Tomar posse pela fé do que a cruz faz conosco, porque o propósito da cruz, em terceiro lugar, é perdoar todos os nossos pecados. Jesus sai do cenáculo, termina o versículo 30, e se dirigem para o Monte das Oliveiras. E o segundo cenário que podemos entender o drama da crucificação é o cenário do Getsêmani. Então, olha comigo o versículo 36 ao 46 nesta manhã. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. O drama do Getsêmani podemos separar em alguns eventos e alguns significados específicos. O primeiro deles é o drama da tristeza. Jesus está profundamente triste e dizendo: a minha alma está profundamente angustiada. Ele fala: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, porque é pesado demais, estou em profunda tristeza. Aí perguntamos ao texto: qual é a causa da tristeza de Jesus? Qual é, ou o que significa esse cálice tão pesado que ele pede que o Pai retire dele? Será que o cálice, a tristeza, o motivo, é Judas que vem aí, com soldados para levá-lo e beijar a sua face para atraí-lo? Será que a sua tristeza, o peso, esse cálice pesado que ele pede que Deus afaste,
É a ciência que o seu amigo que ali está dormindo, Pedro, vai negá-lo mais adiante? Será que a profunda tristeza, o cálice pesado, é saber que vai para o sinédrio e lá vai ser julgado como um criminoso que não é? Será que a tristeza é porque vai ser envergonhado como um criminoso, como um herege, como um mentiroso, como um demoniado, sendo filho de Deus? Será que a tristeza é por saber que será constantemente chicoteado, dilacerado, transpassado, em lugar de água potável lhe darão vinagre? Será que é esse o peso ou a tristeza que o consome, que ele pede que o Pai o tire? A resposta é não. O peso em Cristo não é ciência que será traído, negado, injuriado, machucado. O peso de Cristo, o cálice pesado, é se fazer maldição por nós. É levar a culpa pelos nossos pecados. E ter como resultado o que nós mereceríamos. Ser afastado de Deus. Ser abandonado pelo próprio Pai, pelos nossos pecados. Esse cálice pesado que ele diz, se possível for, Deus, Pai, afasta de mim. Não deixe que eu beba. É simplesmente o peso dos seus pecados, dos meus pecados. É se fazer maldição por nós. E temos sempre que nos lembrar disso. Quando o mundo de hoje e a pseudo-fé e o evangelho de hoje levar você a se lembrar de Jesus sempre como um milagreiro e curandeiro. Sim, ele faz milagres, ele abre portas, ele faz sinais, ele é o mesmo Deus de hoje e eternamente. Não há nada que Deus não possa fazer. A palavra que ordenou lá no Éden que se faça é o mesmo Deus hoje que ainda ordena se faça e se faz. É o mesmo Deus hoje que ainda diz haja e há. Se encerre e se encerra. Não há limites para Deus, tudo Ele pode fazer. Ninguém pode parar as suas mãos, nem o diabo, nem ninguém. Mas se lembre que o principal alvo da fé cristã não é o que Ele faz por nós, mas é o que Ele se fez por nós. Ele se fez maldito por nós, se fez pecador por nós, tomou a nossa cruz. E esse é o evangelho de Jesus, porque sem cruz não é evangelho. O Getsêmani nos mostra um Deus poderoso, completamente angustiado, não pela traição de um amigo, mas para o seu pecado. A traição de Judas pode ter feito mal a Jesus? Sim. O que Pedro fez mal a Jesus? Sim. O que Pilatos fez? Sim. Mas nada causou tão mal, tão dano ao Filho de Deus quanto o seu pecado e o meu pecado. Porque você fez maldito por nós. O Getsêmani nos mostra uma tristeza profunda de Jesus que podemos ressaltar e separar a tristeza em 4 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto temporal. Jesus está angustiado porque está se aproximando o momento o qual ele veio ao mundo para realizar. Ele diz, levante-se, a hora é chegada. Essa hora chegada não é que Judas vem beijá-lo e traí-lo e ser preso. É a hora que ele veio de fato pagar o preço pelos nossos pecados. É uma tristeza temporal, o tempo chegou. Você sabe que não há como fugir. Embora ele ore, Pai, se possível for, afaste de mim, ele sabe por que ele veio. Ele sabe para que ele veio. Ele não veio para outra coisa a não ser morrer pelos nossos pecados. Essa tristeza tem um aspecto temporal, mas também tem um aspecto físico. Ele está sofrendo gotas de sangue, ansiedade, sabe tudo que ele vai sofrer antes da cruz e na cruz. Uma tristeza com aspecto físico, mas também uma tristeza com aspecto moral. O Filho de Deus sabe que vai ser cuspido, que vai sofrer escárnio, que vão dizer, eis aí o rei dos judeus. Não pode livrar a si mesmo? Desça daí. É uma tristeza com aspecto moral, que fere a sua soberania, a sua santidade, que fere os seus atributos. Deus soberano, visto como um ladrão, visto como um mentiroso, um herege, um endemoniado. E também uma tristeza com aspecto espiritual. Está sofrendo uma tristeza espiritual porque sabe que no final das contas ele estará sozinho, abandonado, até pelo Pai,
pelo menos por um momento, por causa dos nossos pecados. Aquele que desde a eternidade não podemos precisar quando se iniciou e nem quando termina. Aquele que o tempo todo foi um com o Pai. Aquele que o tempo todo foi perfeito na relação com o Pai e com o Espírito. Agora tem uma tristeza, um aspecto espiritual em saber que toda essa relação por um tempo vai ser desfeita. Então um sofrimento temporal, um sofrimento moral, um sofrimento espiritual e um sofrimento físico. O drama de Getsêmani nos traz um drama de tristeza, mas também, em segundo lugar, um drama de solidão. Jesus falou muitas coisas a muitas pessoas e multidões o seguiram. Quando ele indicou, por exemplo, Judas como um traidor e disse que Pedro o negaria, ele fez isso a 12 pessoas apenas. Quando subiu o morro no Getsêmani para orar, estava apenas com 3 pessoas. Mas quando estava ali, suando gotas de sangue, angustiado, ele se encontrou completamente só. Os 3 dormiam, ele angustiado sofria. O Getsêmani não fala sobre um drama de tristeza, mas também um drama de solidão. Mas, ali mesmo que só, sem os 3, ele ainda pode orar, Pai, se possível for. Mas a solidão será intensificada na cruz. Ele vai ter que dizer, Pai, por que me desamparaste? Ele se encontrará tão só, até mesmo sem a relação com Deus Pai Santo e Eterno, que um com Ele era até então. Getsêmani é um drama de tristeza e um drama de solidão. Mas também Getsêmani nos traz o drama de uma oração fervorosa de Jesus. Jesus mesmo só está ali orando. E podemos observar 4 marcas da oração de Jesus. A primeira é a sua humilhação. O Deus eterno está de joelhos e com o rosto em pó, prostrado, evidenciando a sua natureza humana, também frágil. Um Deus 100% homem. O Deus eterno que outrora estava em seu trono de glória, que desceu aos céus, agora está com o rosto em terra, humilhado, pedindo ao Pai, se possível for, a parte de mim. Mas é o mesmo Deus eterno que, embora humilhado, tem uma oração que é intensa. Ele luta constantemente. Luta contra a tristeza, ao ponto da sua alma tão angustiada gotejar sangue da raiz dos seus cabelos. É uma oração intensa, é uma oração humilhada e também é uma oração perseverante. Por 3 vezes ele vai ao Pai, de forma intensa, humilhada, Pai, se possível for, a parte de mim esse cálice. Mas por último, além de ser humilhada, intensa e perseverante, é uma oração que é submissa. Ele diz, Pai, contudo, que se faça a sua vontade. O drama do Getsêmani nos dá a agonia do Deus encarnado em tristeza, em solidão, aguardando o momento de se fazer maldito por nós, de pagar o preço por nós. O drama da redenção passa pelo cenáculo. Jesus nos dá a ceia, nos dá o centro da fé cristã, que é a sua cruz, e agora sobe ao monte para sofrer, triste, em solidão, mas em oração. E em quarto e último, o Getsêmani é o drama da rendição. Jesus ora, intenso, porém submisso, e ao final se rende ao plano de Deus para a sua vinda aqui. Jesus se rende ao plano de morrer por nós, se rende ao plano de ser feito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como anunciou João. Ele se rende ao plano de Deus de sofrimento, de martírio, embora ele dissesse, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Ele no fundo sabia o propósito o qual ele veio. Ele se rende
Ele se rende a ser feito pecado por nós, não mártire. Jesus não foi um mártire. Mártire é aquele que é feito sacrifício, que é levado à morte contra a vontade. Não, não. Ele se rende, ele se doa, ele vai, ele se entrega. O Getsemane nos fala sobre tristeza, solidão, oração e rendição. No final das contas, o Evangelho se resume a um Deus Santo, poderoso, soberano, encarnado, frágil, enfraquecido, morto, maldito por nós. Quando falamos sobre domingo de ceia do Senhor, não há outra coisa a nos lembrarmos, a sua ordem. Façam isso em memória de mim. Qual é a memória que temos dele? A sua tristeza, a sua morte, a sua solidão, a sua cruz. Tudo isso para um fim, para que nós hoje estivéssemos aqui. Porque não importa o que haja, não importa o que o século nos traga, não importa quem ocupe a cadeira de presidência, de vereador, de prefeito. Claro que votaremos com consciência, mas independente de quem ocupe, nós estamos garantindo uma promessa de Jesus. Uma das coisas que Jesus disse aos seus discípulos no cenáculo, além de anunciar sobre humildade, amar o próximo, lemos João 14, ele fala sobre: vocês não estarão sozinhos, não se turbe o coração de vocês. Porque eu vos enviarei o Consolador, e para onde eu vou, não podem ir agora, mas prepararei morada para vocês, e um dia voltarei para buscar vocês. Essa é a nossa maior promessa. E isso não aconteceria se a cruz não existisse. Tudo começa, tudo culmina e tudo começa na cruz, porque sem cruz não há evangelho. O drama que ele viveu por nós foi para que nós não vivêssemos um drama que era nosso. E hoje podemos pegar o pão e o cálice, levantar e dizer: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por aquele que fez maldito por nós, seja a honra e a glória, o louvor e o domínio para sempre. Pelo seu drama, pela sua tristeza, pela sua solidão, pela sua cruz, pela sua morte, pela sua agonia. Nós hoje podemos estar aqui, levantar o pão e o cálice e dizer: bendito é o Deus que eu sei que um dia virá nas alturas e buscar a sua família e o seu povo. É pegar o pão e o cálice hoje, é trazer à memória tudo aquilo que ele viveu e experimentou por nós e dar graças. Porque não há evangelho, não há culto, não há igreja, não há cristianismo sem a cruz de Cristo e sua palavra. Os profetas, os patriarcas apontavam e diziam. E hoje nós temos o privilégio de existir após a cruz de Cristo, crendo que com os profetas e patriarcas que creram, todos nós um dia nos levantaremos, estaremos diante do Rei da Glória para sempre. E nada pode nos roubar isso. Porque o preço dele foi pago com eficácia total. O prisioneiro, no domingo pela manhã, foi solto, porque a sentença foi paga. E nós hoje somos livres por causa do sangue de Cristo. A sua vida não precisa mais ser um drama, porque o drama da existência, Jesus já se fez carne por nós e levou naquela cruz. O drama do cenáculo, o drama do Getsemane, que nos propicia hoje fazer o que nós faremos. É cantar a Ele, nos lembrar da sua dor, do seu sofrimento, da sua cruz. Levantar o pão e o cálice e dizer: louvado seja a cruz de Cristo. Louvada seja a morte do meu Senhor Jesus. Porque o cordeiro que foi apontado nos veio, nasceu uma manjedoura. E naquela cruz nós fomos salvos. Nós fomos libertos. Nos resta hoje cantar, nos resta hoje ceiar, nos resta hoje agradecer. Por mais que um tal milagre que esperamos não venha, por mais que uma obra milagrosa que nós gostaríamos tanto que acontecesse não venha, ou venha, o centro da minha fé não é isso. Quer ele faça, quer não faça. Eu, como Jó, direi: Deus deu, Deus tirou, Deus fez, Deus não fez. Por último eu direi: louvado seja o nome do Senhor.
A minha rendição a Ele, a minha submissão a Ele, a minha fé nele, não se baseia no que Ele faz por mim agora, mas porque Ele já fez por mim naquela cruz. Isso passou pelo cenáculo, passou pelo Getsêmani, foi até o pretório do Sinédrio e a crucificação, que falaremos logo mais, mas que culmina que hoje o povo aqui reunido possa fazer o que Ele disse: façam isso em memória de mim até que eu volte. Porque eu não quero ser lembrado pelos meus milagres, eu quero ser lembrado pela minha cruz e o que eu fiz por você.